Bom dia, estamos começando o nosso Despertar com Deus nesta manhã de sexta-feira. Hoje é feriado, comemorado na cristandade o dia da paixão de Cristo, o dia em que Jesus foi crucificado e morto pelos nossos pecados. E o nosso programa dessa sexta-feira estará tratando em torno desse dia, deste episódio registrado na Bíblia Sagrada, que é o maior advento da história do cristianismo. Eu estou aqui com a presença do meu amigo pastor João Emílio. Bom dia, pastor João. Bom dia, pastor Wander. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã. Como o pastor Wander disse, um dia especial para nós e um dia que poderia ser um dia apenas de tristeza. Mas, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, da tristeza Deus possibilitou a grande alegria que foi a nossa salvação. E pastor João, nós temos que entender que a sexta-feira que começa hoje e esse episódio todo envolvendo a morte do Senhor culmina no domingo com um tempo de alegria, com um tempo de vitória. É verdade. Que é a ressurreição de Jesus. Então nós vamos narrar aqui hoje esse episódio da morte do Senhor, mas nós vamos também celebrar a ressurreição, porque Cristo não está morto, não há um túmulo para ele. É verdade. Inclusive, pastor Wander, pensando já na ressurreição, nós queremos convidar a você para participar dos cultos na Igreja do Recreio e na Igreja de Irajá, onde celebraremos a ressurreição de Jesus. Vamos ter lá no Recreio, pastor João, um grande musical, um dramatizado, cantado sobre a história da crucificação, da morte e da vitória de Cristo. Que bênção! Nós também teremos em Irajá no culto às 19 horas. E aqui no Recreio, que horas, pastor? Nós agora, pastor João, já começamos o terceiro culto, mas o nosso episódio do musical acontecerá no culto das 19h30. Vai ser uma grande bênção. Fique com a gente, daqui a pouco nós voltamos para falarmos da palavra de Deus e da narração a respeito da crucificação de Jesus. Amém. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Ao olhar eu pra cruz, nela vejo Jesus, sim, morrendo por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Deus na cruz mostra-me graça e amor sem fim. O seu plano ali revelou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz,
Senhor para dar-me o perdão. Eu me elevo em Jesus, dele vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Quero convidá-lo à leitura da Bíblia em João, no capítulo 19, do verso 17 ao verso 27. Evangelho de João, capítulo 19, de 17 a 27, que fala a respeito da crucificação de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as suas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Mas Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava. Disse à sua mãe: aí está seu filho. E ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Você sabe que a crucificação era um espetáculo terrível, era um espetáculo grotesco. O evento da cruz era de extrema violência. Era comum isso acontecer. Pegavam um homem que era tido como o pior da sociedade, alguém que tivesse cometido algum delito gravíssimo, algo terrível, que a sociedade não aceitava e não desejava mais a presença daquela pessoa. Havia então a pena de morte. Mas não uma simples pena de morte. Era a pena de morte antecedida de um espetáculo de deboche, de zombaria sem precedentes. Nada podia ser comparado com a crucificação de alguém. E Jesus foi condenado à crucificação. Jesus foi condenado à morte. Quero lhe chamar a atenção para as pessoas e a maneira como elas reagiram à crucificação de Jesus. Primeira coisa que me chama a atenção foi a reação dos soldados, que estavam ali insensíveis a tudo o que acontecia. Eles estavam olhando para Jesus e vendo a debilidade física de alguém que já havia carregado pela rua a cruz, alguém que estava já com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, alguém que estava fisicamente esgotado.
ensanguentado, já havia sido chicoteado, já havia apanhado durante algum tempo. Agora note, eles estão ali agora preocupados com as roupas de Jesus, com aquilo que fariam da roupa de Jesus, a ponto de dividirem um pedaço para cada um. Mas ele tinha uma túnica, uma peça única sem costura, e então decidiram sorteá-la entre os 4 para que não dividissem aquela peça tão cara. Mas, por outro lado, nós temos também as pessoas que acompanharam pelas ruas e viram lá escrito naquela placa: esse é Jesus, o Rei dos Judeus, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, e aquela placa indicava qual o crime que a pessoa havia cometido. Muita gente concordando que de fato ele deveria ser crucificado, porque ele se apresentou como Salvador, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. E eu lhe pergunto, Jesus se apresenta a você hoje como Salvador, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, aquele que Deus enviou para resgatar a sua vida, para morrer em seu lugar, aquele que tem todo o poder. Qual será a sua atitude? Qual será a sua postura para com Jesus? Você pode optar por acompanhar a multidão e dizer: crucifica Jesus. E de certa maneira até se regozijar ao excluir Jesus da sua vida. Mas há um outro grupo ali, um grupo menor. São as Marias, a Maria Madalena, a Maria irmã da mãe de Jesus e a Maria mãe de Jesus. E acompanhando essas 3 está o João, chamado de discípulo amado. Aquelas Marias estão sofrendo ao perceberem tudo o que está acontecendo, o deboche, a zombaria, o quanto Jesus sofria. Mas está ali também João, o discípulo amado, tentando consolar aquelas pessoas que estavam sofrendo ao lado da mãe de Jesus. E quando Jesus observa que João está próximo a Maria, ele diz a Maria: eis aí teu filho. Foi um voto, uma declaração de extrema confiança na pessoa de João. É como que Jesus dizendo para João: tome conta da minha mãe. E Jesus vira-se para João e diz: eis aí a tua mãe. Enquanto muitos debochavam, enquanto muitos zombavam, enquanto muitos desejavam de fato excluir, banir Jesus do cenário de Jerusalém, do cenário de suas vidas, João está ali, amando Jesus, amando sua família. Você tem uma opção ou outra, não há meio termo. Ou se exclui Jesus, ou se ignora Jesus, ou se olha para o evento da cruz como um evento qualquer, ou se olha para a morte de Jesus, para a crucificação como coisa pouca, coisa que não vale nada. Ou se está presente diante da cruz, amando Jesus e vivendo aquele evento, dedicando a Ele todo o amor e todo o empenho da sua vida. João recebe naquela hora Maria como se fosse da sua própria família. Eu queria lhe fazer um desafio. Diante da realidade, porque a crucificação foi uma realidade. Não foi uma invenção cinematográfica, não foi uma invenção de um novelista, não foi um romancista que bolou aquela história. A crucificação de Jesus foi um fato histórico irrevogável, inegável. Diante disso, aquele sentimento de João deve ser o meu sentimento e o seu sentimento. O sentimento de quem vê a cruz, o Jesus da cruz, e o tem como seu Senhor e dedica a Ele e aos seus o seu amor. E dedica a Ele e aos seus o melhor que há em si. Eu quero convidá-lo para, diante da cruz, amar a Jesus e amar a grande família de Deus que é a sua igreja. Naquele momento, Maria, a tia de Jesus, a outra Maria e Maria Madalena representavam ali todos os crentes. Ame a Cristo, porque Cristo te amou primeiro. Eu quero convidá-lo a continuar acompanhando o nosso programa, porque o pastor Wander vai meditar com você agora sobre as reações de 2 outras pessoas à crucificação de Jesus.
Fique com a gente, Deus ainda vai falar ao seu coração. A cárie dentária é uma doença infecciosa que acomete muitas pessoas em todo o mundo. O seu tratamento, em geral, envolve desde uma simples restauração até a extração do dente. Por isso é importante destacar que a escovação adequada, 3 vezes por dia, o uso habitual do fio dental, o controle da dieta e a visita regular ao dentista são medidas preventivas capazes de impedir o seu aparecimento. Prevenir é melhor do que remediar. Nós estamos refletindo sobre o período da crucificação de Jesus, aquele dia, aquela sexta-feira tão difícil na história da humanidade para a vida de Cristo. O pastor João falou de algumas pessoas, de alguns momentos importantes que precederam aquela crucificação, como as pessoas estavam vendo aquele momento. Mas existem 2 pessoas muito importantes no relato bíblico, em Lucas 23:39, que eu passo agora a ler, que nos ensinam muitas coisas sobre aquele dia, sobre aquela sexta-feira. O texto diz assim: então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este homem nenhum mal fez. Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus queridos telespectadores, esse é um dos grandes episódios, das grandes histórias, registrada apenas aqui em Lucas desta forma, que falam deste momento da crucificação. Aqui Jesus já estava na cruz, já havia passado todo o processo de sofrimento, sendo julgado diante de Pilatos, apanhado, a multidão gritando: crucifica-o, e agora ele está naquele momento de dor. A crucificação é uma das mortes mais dolorosas para o corpo humano. Cientistas alemãos já descreveram como que a crucificação ela é terrível para o corpo humano, para a musculatura, para a respiração e para o comportamento de uma pessoa numa situação como essa. Mas me impressiona agora, me chama a atenção o fato daqueles 2 homens. A Bíblia diz que haviam 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os ladrões, condenados pelos seus crimes, eram crucificados fora da cidade. Já sabemos que naquela época do Império Romano, mais de 2.000 crucificações já haviam acontecido nas cercanias de Jerusalém. E ali estava Jesus, sendo morto como um criminoso. E naquela hora da sua morte, um dos ladrões que estava ali começou a blasfemar dizendo: tu não és o Cristo? Por que não salva-te a ti mesmo e salva a todos nós? Debochando, coração amargurado. Amargurado pelos seus pecados, pelas suas fraquezas, pelos seus crimes. O coração de uma pessoa em pecado é um coração amargurado. Uma pessoa cheia de culpa é uma pessoa que só pode transmitir dor com seus lábios. E foi o que este homem acabou fazendo naquele momento diante de Jesus. Mas a Bíblia declara que do outro lado, um outro homem, também criminoso, também chamado ladrão da cruz, teve uma postura completamente diferente. Ele vai repreender o seu companheiro. Ele vai dizer: como pode você estar blasfemando contra Deus? Não a menos temes a Deus, estando na mesma condenação. Mas agora, meu querido amigo telespectador, ele faz uma declaração que é verdadeira confissão de pecados. Ele vai dizer no versículo 41, nós, na verdade, com justiça recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este homem nenhum mal fez. Há 2 verdades aqui. A primeira verdade é que ele confessa os seus pecados, ele se declara pecador, ele reconhece os seus erros,
E a segunda verdade, ele fala da justiça do Senhor, da inocência de Cristo, do fato de Cristo estar ali indevidamente. Este homem nenhum mal fez. Depois de ter repreendido o seu companheiro, de ter declarado o seu próprio pecado, de ter inocentado Jesus e falado da sua santidade, agora o chamado ladrão vai fazer um pedido. Ele vira-se para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não pede para descer da cruz, ele não pede para ser salvo, ele apenas pede para que o Senhor se lembre quando entrar no reino. Interessante que com esta palavra ele reconhece Jesus como rei, rei de um reino, Jesus que poderia salvá-lo, reconhece que haveria uma vida eterna e ele suplica, ele pede, ele clama: salva, Senhor, a minha alma, quando eu entrar no teu reino, que o Senhor se lembre de mim, apenas se lembre, porque eu não sou digno, eu não sou merecedor. Quem sou eu? Lembra-te apenas de mim. E naquele exato momento, Jesus vai dizer a ele: hoje estarás comigo no paraíso. Vai sofrer a morte física, sim, mas a sua alma estarás salva. Por que salva? Como Jesus pode salvar um ladrão, um homem mau, um homem que era tão mau para a sua sociedade, para a sua época, que fora crucificado fora da cidade? Não era digno de tocar no solo de Jerusalém. Como aquele homem podia estar salvo? Por uma razão, meu querido: pela sua confissão, pelo seu arrependimento sincero. O que Deus espera de um pecador, de mim, de você, é que tenhamos arrependimento sincero, é que mudemos o coração, é que reconheçamos Jesus como Senhor, como Salvador, como Rei de um reino. Foi isso que este homem fez e recebeu a promessa: hoje estarás comigo no paraíso de Deus, estarás salvo, estarás numa outra dimensão de existência. Que coisa maravilhosa! Eu quero dizer a você que aquele dia, aquela sexta-feira foi terrível. Foi o dia da morte de Jesus, mas até na hora da sua morte, ele salvou gente. Até na hora da crucificação, ele continua salvando, porque o seu ministério na terra era esse: salvar pessoas da dor, do sofrimento, como ele pode salvar você. Eu não sei o que você está passando, não sei do tamanho da tua dor, das tuas lágrimas, mas eu quero dizer a você que Jesus salva. Salva o corpo, mas salva principalmente a alma e livra-nos após a morte, nos dando a vida eterna. Portanto, creia no Senhor. Abra o seu coração, abra a sua vida. Nessa sexta-feira chamada da paixão, que você olhe para o sacrifício vicário de Cristo, o sacrifício em seu favor, em meu favor. Ele morreu por nós, verteu o seu sangue por nós, sua carne foi dilacerada na cruz por nós, por amor. Amor a você e amor a mim. Ele pagou o preço dos nossos pecados, ele assumiu o nosso lugar no Calvário. Ele te ama. Portanto, aceite este sacrifício, aceite esta mensagem e receba nesta hora a palavra de Deus, que quando um dia você deixar esta vida aqui, como todos nós um dia vamos morrer, como aquele ladrão morreu, você receberá do Senhor a certeza do paraíso, da vida eterna, da vida após a morte, e gozá-la-emos com Deus, na presença de Deus, em Cristo Jesus. Aceite o Senhor, Ele veio por amor, para salvar a mim e a você. Que Deus abençoe a sua vida. Não sai daí não, porque daqui a pouco nós vamos orar por você e pela sua família. E louvado seja Deus, porque Cristo morreu por nós, porque Cristo ressuscitou e vivo está. A cárie dentária é uma doença infecciosa que acomete muitas pessoas em todo o mundo. O seu tratamento, em geral, envolve desde uma simples restauração até a extração do dente. Por isso é importante destacar que a escovação adequada, 3 vezes por dia, o uso habitual do fio dental, o controle da dieta e a visita regular ao dentista são medidas preventivas capazes de impedir o seu aparecimento. Prevenir é melhor do que remediar. E eu estava lá. Especial de Páscoa 2013. Dia 31 de março, às 19h30, na Primeira Igreja Batista do Recreio.
na Rua Helena Manela, 101. Participe! Que bom é observarmos na Bíblia o valor da crucificação de Jesus. Mas hoje nós estamos aprendendo não apenas o valor da crucificação de Jesus, mas como as pessoas reagiram ao evento da crucificação, ao evento da cruz. Qual foi a reação de um ladrão? Qual foi a reação do outro ladrão que estava ao redor do Senhor na cruz? Qual foi a reação das pessoas que acompanharam a crucificação? E a pergunta é: como você está reagindo à cruz de Cristo, à morte de Jesus? A melhor maneira de reagirmos à morte de Jesus é aceitarmos que ela ocorreu porque Deus teve misericórdia de nós. E o castigo que estava sobre nós, que nós merecíamos, Jesus tomou em nosso lugar. Por isso, é possível o perdão, é possível ter uma vida sem culpa, é possível ter uma vida nova. Pastor Wander, nós vamos celebrar nesse fim de semana, na Primeira Igreja Batista de Irajá e na Primeira Igreja Batista do Recreio, a ressurreição de Jesus. Como será lá no Recreio? Eu quero convidar, pastor João, a todos que nos assistem às 10h15 da manhã, nosso novo horário, às 17h30 e às 19h30. Sendo que às 19h30, um grande musical dramatizando a história da morte e da ressurreição de Jesus. Rua Helena Manela, 101, eu espero você lá. E em Irajá, pastor? Em Irajá, pastor Wander, nós teremos o nosso culto às 10 da manhã, com celebração da Ceia do Senhor, um culto muito abençoador, e à noite também nós teremos um musical que vai celebrar a ressurreição de Jesus. Rua Toropaço 47, 10 da manhã e 19 horas em Irajá. Nós vamos orar por você agora, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele na cruz. O Senhor veio para morrer por nós e ele ressuscitou, vivo está na vida de todo aquele que crê também. Vamos orar? Pai de amor, eu quero te agradecer por esta manhã, que aqui falamos da morte do Senhor, mas a convicção de que Ele está vivo, ressurreto dentre os mortos e vivo no coração de todo aquele que crê, todo aquele que abriu as portas da sua alma para a presença do Teu Espírito. Abençoa cada telespectador, cada pessoa que agora sofre, esteja passando qualquer dificuldade, Senhor, que o Teu amor, que a Tua graça os alcance. Abençoa-nos a todos nesse dia tão especial e que a morte de Cristo e a ressurreição sejam celebrados, porque Cristo vive está e é no nome dele que oramos. Amém. Amém. Nós agradecemos a você, a sua audiência. Nós queremos convidar você para que segunda-feira estejamos juntos novamente no nosso Despertar com Deus, de 7h30 às 8h. Pastor João, que dia maravilhoso, apesar de muita gente ter um sentimento de tristeza por causa da morte de Jesus, mas a morte de Jesus foi planejada pelo Pai, por Deus, para nos trazer salvação. É verdade, nós ficamos hoje muito agradecidos a Deus, porque não fora a morte de Cristo, nós não teríamos vida. E nós desejamos a você um dia cheio da vida de Jesus. E se lembre que aquele lugar da cruz era meu, era seu, era de todos nós pecadores, mas Ele assumiu o nosso lugar. Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é, pastor João? É isso aí. Portanto, até segunda-feira, ou melhor, pastor Wander, até domingo, porque estão todos convidados para estarem em nossas igrejas no domingo. Que Deus nos abençoe.